Estamos começando hoje o FixiCast, eu sou o Lucas Oliveira e hoje nós estamos aqui com convidados maravilhosos, grandiosos, mas antes de falar dos nossos convidados, está ao meu lado Guilherme Marcones. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente no nosso primeiro episódio do FixiCast. Você tá bonitão hoje, Lucas? Tem bem arrumado um pouquinho, né? Alguma ocasião especial? Não, hoje é por causa dos convidados, né? Senão eu ainda estava aqui, era de sandália. Tem uma ocasião muito especial, nosso primeiro episódio. Nosso primeiro. Mas claro que nossos convidados são importantes também, muito mais importantes. Quer apresentar eles? Com certeza. Hoje está conosco aqui o Rafael Bassi e o Robinson, é isso? Acertei? É. Mais vulgo, conhecido como Robinho aqui, ambos da Casa Clean. E é uma honra ter vocês aqui hoje. Robinho é mais fácil de falar, né? Robinho é mais fácil de falar, né? É um prazer nosso estar aqui participando desse primeiro podcast de vocês. Uma honra, né? Ter sido convidado também aí para a gente contar um pouquinho da trajetória, da nossa história. Legal. É isso aí. É uma enorme honra, como o Rafael falou aí, estar participando do primeiro, né? Do primeiro que projeto. Veio muito sucesso para vocês também. Projeto que finalmente saiu do papel. A gente estava projetando, mas é aquele estado antes feito do que perfeito. É isso. Perfeição não pode esperar, senão nunca sai do papel. Não, senão nunca sai do papel. É isso aí. Que nem falou, né? É um projeto que a gente está aí almejando faz tempo. E claro que vocês, mais do que parceiros, são amigos aí da gente a longa data, sempre junto. Então, para mim, realmente é muito gratificante, uma honra. E eu posso começar já com uma pergunta. Eu gostaria que realmente vocês se apresentassem, falassem um pouco da trajetória de vocês, como que iniciou aí a vida de vocês no mundo do empreendedorismo, mas também entrando aí nos primeiros passos. Pode começar, Rafa. Pode ir lá. Só porque eu sou mais velho? Não, é que o meu é meio extenso. Você acha que o meu não, né? O meu, na realidade, eu venho de uma família tradicional, né? Que é o quê? A gente ser aquele soldadinho de CLT. Então, o mais louco, que saiu um pouco fora do rumo, fui eu da família toda, né? Então, eu venho, que nem a maioria vem lá estudando desde os 14 anos, que eu vou para fora. Aí me formei em faculdade, eu sou formado em engenharia de computação e parei no 4º ano de engenharia civil devido ao trabalho de viajar e tal, depois que eu entrei pro ramo da supervisão, que é uma coisa que vem lá desde o meu primeiro emprego, né? Comecei a trajetória aí na Marquesan com 17 anos e com 18 para 19 anos eu já era líder. Que eu sempre fui... A gente tem aquele um pouco de dom e um pouco de jeito de lidar com pessoas, então eu sempre teve na veia um pouco de liderar pessoas e lidar com pessoas. Com uns 22 anos eu já estava disputando para encarregado lá. Então só que lá era uma empresa um pouco antiga, né? E eles não davam muita oportunidade para gente mais novas, né? E aí foi onde eu me ingressei para a Embraer. Aí chegando lá já fui pro rumo de dar treinamento. Eu fui treinado para dar treinamento onde que a gente aprendeu um pouco a falar em público e depois começar a lidar com pessoas novamente. Até que eu fui convencido a sair de lá e começar a trajetória na supervisão, né? Que foi numa empresa de suco bem tradicional aqui da cidade. Aí depois eu fui chamado por uma concorrente para ir fora do estado aqui cuidar para eles. Aí foi onde que foi uma junção de coisas onde que, para quem tem vontade de empreender, eu acho que foi uma trajetória que foi aos pouquinhos eu fui aprendendo cada parte da empresa. E diferente de muitos que às vezes têm um aprendizado, pessoas perto que vai ensinando, a gente foi tudo meio que na raça, né? Então lá foi onde eu aprendi a vender sozinho num estado totalmente largado, longe dos gerentes, das pessoas que estavam acima de mim, mas sempre por telefone eles me dando algum apoio, algum ensinamento. E aí foi onde eu fiquei no estado de Goiás e Distrito Federal lá para eles, cuidando de tudo. Como se fosse o papel de gerência mesmo, geral lá deles. Aí onde que a gente foi assaltado lá, que na época tinha ido com eu, esposa, tudo. Aí pegou trauma e resolvemos voltar. Como eu tinha o currículo um pouco alto, era difícil conseguir algum emprego, né, em grandes empresas aí. Aí foi onde que a ocasião surgiu de empreender. Era a única forma de ter uma renda, né? E na época ninguém acreditava, nem mesmo família, nada. Só teve uma pessoa que na época era a minha sogra que acreditava, que me apoiava, que isso eu sou muito grato a ela, que eu sempre falo para todo mundo isso. Mas é aquilo que você tem dentro, né? Uma essência dentro que, tipo assim, você fala assim, não, eu acredito e vou correr atrás. Aí onde que eu saí sempre quis algo diferente para fazer. Comecei com
há 8 anos atrás, fazendo restauração de piso. Aí foi onde que foi surgindo oportunidades e eu não deixo passar. O cavalo passa selado, eu monto em cima e pode pular que eu não desço não. Aí foi onde que começou a surgir a parte de limpeza, havia necessidade, limpeza, começamos no pós-obra, precisa limpar sofá, vamos limpar sofá. Precisa limpar tapete, vamos limpar tapete também, entendeu? E aí vai surgindo, o cliente está precisando de produto, vamos comprar produto e vamos vender, nem que se for para perder, mas a gente vai vender para ele e vai ganhar da concorrência. Precisa de segurança. Vai precisar de segurança, coloca segurança na portaria também. Faço, sem entender, mas foi indo na raça e foi surgindo. A gente hoje está com... Entre colaboradores direto, a gente tem mais de 50 colaboradores, 40 e poucos colaboradores. Eu perco a conta porque toda semana a gente está contratando, né? Graças a Deus. E o Rafael, nessas de comprar produto, vender produto, eu era fornecedor de algumas coisas que eu passei a ser representante de alguns produtos que a gente testava e tal. E o Rafael vendia algumas coisas que ele era representante. Aí onde surgiu a oportunidade de um ponto bom, que hoje a gente tem a loja, que é o Atacarejo da Limpeza, né? Casaquinho Atacarejo da Limpeza. E eu fiz um convite para ele ser sócio meu na loja, né? E ele não pensou 2 vezes. A gente, é claro que a gente é amigo de infância, a gente morou num bairro junto. No mesmo bairro. Os nossos pais eram amigos de infância, então a gente sabe a essência de cada um, o caráter de cada um, é onde que ajuda muito hoje na sociedade também, né? E aí foi onde que eu fiz o convite para ele, conheci um pouco da trajetória dele também, eu sabia que tinha muito a agregar, e hoje já estamos há 2 anos, esse mês agora, fizemos no mês passado, acabamos de fazer 2 anos. 2 anos junto da sociedade e da loja. Tá, mas só pra gente entender, quem começou a empreender primeiro? Eu acredito que na trajetória pessoal, o Rafael começou primeiro. Deve ter sido. Comecei bem novo. Comecei ali com meus 16 anos. Na verdade, foi o meu primeiro trabalho. 17 anos foi o meu primeiro trabalho com o meu tio, Nildo, num depósito de bebida. E ali dentro, devido ao incentivo dele, que sempre foi empreendedor ali, sempre me dando o suporte e apoio, eu já comecei a empreender ali. Comprava toca-CD, caixa de som e vendia ali dentro do próprio depósito ali. O Nildo a gente conversa no bastidor, né? A gente foi esses dias pra trás com ele pra São Paulo e sempre conversando sobre empreendedorismo e tal, não sei o quê. Aí eu tava falando pra eles no carro que é uma mentoria, ele e o Rafa, mas é uma mentoria que a gente recebe de graça, assim, e muitos anos de experiência, que nem o Lucas e eu, que somos novos no empreendedorismo, né? A gente começou agora, praticamente. A gente tem know-how muito da teoria, mas a experiência a gente ainda não adquiriu, porque é com o tempo. E aí a gente pega 30 anos de experiência da galera e às vezes não cometeu os mesmos erros e é uma oportunidade incrível, né? Você é mais novo, né? Eu já tô quase com 30, né? Mais 4 anos eu vou pra 30. Né? Ô, saudade da vida! Ele fala como se estivesse muito velho, né? Não, eu falo que também comecei a empreender, era 16, 17 anos, também fui. Eu comecei com 16, só que eu sou 19 anos aqui. 6 anos mais novo que você, né? 19 anos? Eu tenho 19. Cara, você é novo, hein? Eu comecei... Isso sim que eu tenho saudade. Saudade da época que bebi e não dava ressaca, né? Cara, mas é bastante gratificante, assim, quando você pega alguém que realmente te dá prazer de ouvir. Sim. E até mesmo quem não dá, porque quem não dá prazer e você tá ali obrigado a estar dentro de uma sala também, ou dentro de qualquer ambiente que talvez você não se adapte com a pessoa, você tem algo para aprender. E essa percepção que você teve, por exemplo, do Nildo, uma mentoria de graça daqui em São Paulo, cara, é o maior valor que você pode ter no momento que você está ali presente. E outra, pessoas que, às vezes, assim, só uma dica que é pessoas que você tem que aproveitar. Que nem no caso do Nildo, do meu caso, acho que não foge muito do Nildo, mas acho que a época do Nildo foi bem mais... Também não tinha muita informação do jeito que eu tive há 8 anos atrás, entendeu? E são ramos totalmente diferentes. Eu não tenho... Isso eu vi lá em Goiânia, um cara fazer Que nem quando eu iniciei o empreendedorismo, é claro que a gente tinha sempre aquela vontade, mas tem aquele medo. Só que no momento que surgiu a oportunidade, a única coisa que eu tinha para ter dinheiro para cuidar da minha família era fazer alguma coisa, porque emprego ia ser difícil, eu não podia ficar esperando. Isso.
Eu falava assim, então eu não tinha outra coisa, não tinha outra solução. Então eu tinha que empreender. Então eu tinha que fazer. A minha ideia inicial fugiu totalmente do que eu sou hoje. É que eu falei assim, a gente vai abrindo as portas, entendeu? Então a gente vai procurando soluções e vai abrindo as oportunidades, que são as portas que a vida nos dá, né? E você hoje ter pessoas que enfrentou tudo isso sozinho, você tem que aproveitar porque é uma bagagem muito grande que poucas pessoas vai ter, né? E hoje vocês têm clientes aí que você vai ouvir histórias aí que vocês não podem errar tudo que a gente errou lá atrás. E nem o Rafael, hoje eu falo dele tá preparado quando eu fiz o convite para ele ser meu sócio, porque eu sei o tanto que ele errou, o tanto que ele já perdeu, o tanto que ele deu cabeçada na vida, que eu graças a Deus, tipo assim, eu já perdi coisas. Isso daí todo empreendedor perde, todo empreendedor erra, mas a gente tem que aprender com o erro. Mas não é comparado o que ele teve de perda financeira, situações lá atrás, porque ele era mais, como que fala, um pouco mais abusado nas negociações, nas pisadas da vida, né? Só que assim, hoje ele aprendeu, eu acredito que veio no momento certo, ele ser sócio, junta a bagagem dele, junta também família, filho, que isso daí é uma coisa que a gente muda aprende a pisar um pouco de cada vez, um degrau de cada vez e não procurar, sabe, crescer muito, porque a queda quando vem, você não tem esse tempo de aprendizado. E essa experiência é uma coisa que a gente aprende que não tem lugar que ensina. A gente aprende com tombo e a gente aprende com tudo que acontece na trajetória. E ouvir quem já passou por isso, eu falo que quando a gente quer chegar num lugar, a gente tem que prestar atenção em quem está indo junto com a gente, em quem está lá e em quem está voltando, trazendo essa experiência de como foi. Isso eu falo de independência financeira, isso eu falo do sucesso, né? Que todo mundo quer o sucesso. E esses empreendedores mais experientes têm uma bagagem que... Não, e outra, no fundo também é você ter um pouco de acreditar no seu negócio, no seu potencial. Só você sabe aonde você pode chegar. E cada um tem aquele entendimento pessoal de como tudo vai acontecer. Então você tem que acreditar naquilo e buscar. Por mais que muita gente, que nem eu falei, no meu caso, muita gente foi pontos negativos que não ia dar certo. É o que mais Até tem, meus pais, meus irmãos, ninguém chegava em mim e falava assim, não, Robinho, vai em frente que vai dar certo, vai ser sucesso. Só teve uma pessoa na vida. E eu, que era o mais importante, era eu acreditar. Porque por mais que eu tinha aquela empolgação de passar, eu falava assim, ele tá ficando louco. O que a família, e aonde que eu cheguei? O que a família tradicional normalmente fala vai fazer concurso da prefeitura que vai dar certo. Não, é sempre isso. Eu venho de uma família que é muito pé no chão. O meu pai, quando eu comecei a trabalhar, ele não queria que eu fizesse faculdade, eu paguei minha faculdade. Meu pai era daquele, o que gastava na época com uma faculdade, você comprava uma casa. Ele é muito daquela família tradicional. Você vai entrar numa empresa, tanto que ele aposentou na Marquesan. Você tem que ser cego, surdo e mudo. Você só tem que fazer o que manda você fazer e pronto. Eu não, eu sempre fui do contra. Entendeu? Eu sempre fui do... Porque quando eu entrei lá, o meu primeiro supervisor, no meu segundo dia de trabalho, acho que isso eu já contei pra você, né? Já. Tem um cara que eu jamais esqueço e é muito grato, que eu não esqueço o primeiro conselho que ele me deu. Ele falou assim, aqui na Marquesan, prazer... Eu sou seu supervisor. Eu lá sabia o que era supervisor. Mas é mal que era encarregado, porque meu pai tinha me falado. Eu tinha 17 anos, né? Eu sabia o que era encarregado, que era líder, não supervisor. Não sabia que ele estava acima de todo mundo. E foi algo que eu não sei porque que ele foi com a minha cara, que é o Bartolomeu, ele foi dono da Mancal Matão, aqui em Matão. Um cara muito sábio e tinha cara de ser brabo, tal. Isso aquilo comigo, ele tratava eu como se eu fosse um filho. Ele chegou em mim e falou assim, aqui tem 2.000 e poucos funcionários. Você quer ser igual eles? Faça o que todo mundo faz. Você quer almejar alguma coisa mais alta? Seja diferente. Não seja igual a todo mundo. E isso eu levei para a minha vida inteira. Tanto que ele me deu conselhos até quando eu saí de lá, que eu ele me indicava muito para algumas vagas de encarregado que tinha, só que eu tinha feição de muito novinho, né? Nem barba eu tenho hoje, mas na época eu não tinha menos ainda, né? Então ele tinha medo do pessoal não respeitar o pessoal mais velho. Hoje eles têm outra mentalidade lá na Marquesan, mas... E desde quando eu saí, não tem... Todo ano, quando eu saí, ele
me deu alguns conselhos, depois mesmo eu saindo, mesmo triste que eu pedi a conta, para entrar em outra empresa, ele me liga, manda mensagem perguntando como que eu tô, tal, então foi algo que a vida surgiu na minha vida, ele gostou e não era por interesse de nada, tanto que a gente hoje só ficou amizade e muitos conselhos do que ele me deu, né? Que é isso que eu falo assim, você tem que aproveitar. Ô, Robinho, mas fala uma coisa pra mim. Quando você começou a empreender, quando você teve esse insight, foi no susto ou na época que você era CLT e trabalhava para outras pessoas, você já tinha meio que esse instinto empreendedor que a gente tem de, não, eu vou tratar a empresa como se fosse minha, busca crescimento dentro da empresa, porque a gente sabe que hoje tem funcionários que têm cabeça de empreendedor e tem funcionários que quanto menos fazer melhor. Eu sou do tipo de pessoa que eu falo para todos os meus funcionários, entendeu? Eu falo assim, todos eles empreendem. De uma forma ou em outra, cada um é empreendedor. Eles são dono dos afazeres do corpo deles, da mentalidade deles, do jeito de trabalhar. Entendeu? Eu pago por isso. É a mesma coisa de um cliente pagar pelo meu serviço. Entendeu? E eu sempre fui de vestir a camisa da empresa. Por isso que eu falava assim, não é coisa que eu procurei, foi coisas que a vida foi abrindo portas para mim. Então, do mesmo jeito que eu estava na Marquesana, depois eu fui para a Embraer, lá surgiu oportunidades, eu aproveitei. Estando lá dentro, eu estudei com um cara fora, na faculdade, ele era dono de uma empresa, ele me convidou para ser supervisor dele, eu não procurei. Aí o outro que era concorrente, que era parente dele, me fez uma proposta para ir para outro estado, totalmente fora. E para a gente que vem de uma empresa fechadinha, trancadinha, a gente não vê as oportunidades que o mundo vai aparecendo. Então eu acredito que na minha carreira profissional foi fazendo coisas que quando eu tinha 23 anos que eu disputava a encarregado, eu falei, por que eu não tenho oportunidade e eu tenho capacidade? Não sabia por que Deus não fazia eu aproveitar aquela oportunidade, mas hoje eu entendo que não era a hora e eu tinha que passar por algumas coisas que a minha meta de vida era empreender. Então foi coisas que eu tive que passar na vida para me chegar até onde eu cheguei hoje. Então eu ir para fora aprender a vender, eu não sabia o que era dirigir. Eu falo que o maior... uma das maiores aplicativos hoje que fizeram é o Waze, o Maps, porque levava na porta porque eu não sabia nem o que era sair de Matão. E depois de 2 meses que eu saí de dentro de uma empresa fechada, eu estava andando dentro de São Paulo que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei um dia estar morando em São Paulo, trabalhando dentro de São Paulo, conhecendo Rio de Janeiro, Sul, Goiás, Distrito Federal. Eu andei praticamente mais de meio Brasil, eu andei trabalhando ainda. Então foi uma trajetória que quando surgiu a ocasião, devido ao financeiro, de abrir a empresa, que era a única forma que eu tinha de ter a renda, aí eu falei assim, eu vou tentar porque é a única forma. Só que a ascensão foi muito rápido, que é tipo assim, eu abri a empresa, era para eu e mais um senhorzinho que foi funcionário junto comigo numa das empresas que eu fui supervisor, trabalhar junto, ele ia ser meu ajudante. E a enceradeira que tem hoje, eu lembro até hoje, no nosso primeiro serviço, se eu chamar um dia ele para fazer uma filmagem, nós amarrar com a corda que nós não conseguia manobrar a enceradeira. Que a gente foi fazer um treinamento em São Paulo, só que você fazia o treinamento teórico, a gente não chegou a pegar a mão na massa. Quando eu comprei a máquina de R$6 mil, que eu lembro até hoje que eu financiei ela no cartão em 12 vezes, e eu tenho ela até hoje. A gente amarrou com uma corda porque nós pegava a máquina, ele tinha que puxar com a corda porque ela ia pra lá, nós queria que ela vinha pra cá. E depois, na hora que eu voltei pra buscar uma outra corda pra gente amarrar, eu tentei subir em cima da máquina. Na hora que eu voltei, ele falou, peguei o jeito. Nós quase bateu na parede do cliente, ia derrubar tudo, quebrar. Então, tem umas histórias meio loucas de quando começou tudo. E foi coisa de... Acho que eu cheguei a fazer... serviço na época de início mesmo, foi 4 clientes eu consegui atender. Aí eu tive a necessidade de ir contratando, porque eu sempre fui um pouco ousado de fazer parcerias com arquiteto, engenheiro. Eu comecei a ver a necessidade de fazer pós-obra. Eu peguei um prédio inteiro para limpar, na época era o Lorenzo Bédio e nós éramos em 3 para pegar um prédio inteiro. Eu comecei a contratar gente, nós chegou a ficar em 10, 12 lá. Aí veio a rede de supermercado, eu contratei 30 e pouco numa pancada só. Ou seja, foi na raça. Foi. Não, e eu não tinha medo, não.
sabe? Eu acreditava no meu negócio, eu tinha algo dentro de mim, eu falei assim, não, eu acredito e vou, entendeu? E aí foi nos trombas e bates, altos e baixos aí, a gente foi começar a ter sucesso. Sempre procurei qualidade, entender muito, estudar muito. Nos meus tempos vagos eu estudava. Quando eu falo assim que eu consegui atender 4 clientes, foi eu fazer. Mas no início, os 4 primeiros anos de empresa aí, ele via muito, nós não era sócio ainda, meus carros parados de madrugada nos mercados, a gente fazendo tratamento de piso, coisa que eu nunca tinha feito. Ô Robin, você faz? Eu faço tratamento de piso. Teve o que o concorrente meu fazia em uma noite, teve vez da gente ia gastar 5 dias. O cliente falou assim, meu, ele não entende. Eu falei, não entendo, eu vou mostrar pra vocês que o cara tava errado. Aí depois no final, depois de 2, 3 meses, que era o tempo de aprendizado, a gente tinha 3 meses. Nossa. Aí o cara demorava a noite, que era 7 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, a gente estava fazendo em 5. Que eu comecei a investir em maquinário. Eu comecei a estudar, comecei a ir para São Paulo, comecei a procurar onde que a gente vai ganhar tempo e solução. E aí foi... Mas assim, trabalhava os 4 primeiros anos de domingo a domingo. Quem sofreu muito comigo era... Enquanto depois os funcionários na segunda eu tinha que dar folga, para eles eu já estava atendendo o cliente na segunda-feira cedo. Então não tinha assistente, não tinha vendas, era eu que fazia tudo. Entendeu? Hoje assim, a gente tem áreas tudo separada, tem o financeiro, tem a área comercial, tem o departamento, tem algumas coisas que a gente terceiriza. Então hoje é tudo dividido. Mas todos eles sabem que, tipo assim, eu entendo de cada área porque eu fiz todas as áreas no começo. Trabalhar de domingo a domingo hoje a gente entende o que não, é isso. A gente trabalha aí 24 horas. Olha, a gente tem muita coisa ainda pra falar, tem muita história. A gente só vai rapidinho pro intervalo, um VTzinho ali. A gente já volta com uma coisa muito especial aqui pra nós, continuar o bate-papo. Bom, pessoal, voltamos aqui e, Robinho, você estava falando aí um pouquinho da sua história e uma coisa que você falou que eu achei muito importante é que essa questão de bater a cabeça várias vezes, né? Eu posso falar que nem o Gui falou do Nildo, por exemplo, também fazendo aqui uma menção ao Rafael Bernardino também, que a gente falou, a gente é novo nesse mundo do empreendedorismo, mas eu tô aí, com 18 anos eu comecei e foi junto com o Rafa, né? O Rafa Bernardino, que a gente começou aí com a Fixe, onde eu fui aprendendo. Então eu falo que a gente é privilegiado por ter pessoas do nosso lado que bateu muito a cabeça, às vezes a gente erra ainda, acontece, mas a gente vai aprendendo muito. E sim, se eu pudesse falar assim, se você teve uma inspiração de alguém que você viu, porque você falou que tentou, foi atrás, não falava que você não sabia fazer, não, eu sei fazer e vou, mas alguém te inspirou a isso, que você tinha comentado que tinha uma pessoa, né? Que você e uma pessoa acreditou em você. Você pode entrar nesse... Não, quem entrou, né? Hoje eu não sou um cara solteiro, mas divorciado, mas a única pessoa que acreditou em mim, eu tenho uma gratidão enorme, que jamais eu vou esquecer, foi minha ex-sogra, né? Isso daí foi a única pessoa que estava ao redor ali que acreditou. E aí tem aquele pontinho interno mesmo, aquela luz interna de você acreditar em si mesmo, que isso daí é o mais importante, só você sabe onde você pode chegar. E em qualquer lugar que você lê, qualquer lugar que você busque, ou qualquer informação, o que eu falo para prestadores de serviço, não só no meu ramo, como em qualquer coisa, que o Rafa já teve também, a gente sempre... Não é que o cliente sempre tenha razão, não existe só isso, né? Muitas vezes a gente também tem a razão e você tem que mostrar entendimento do seu negócio, é onde você passa a confiança para você vender o que você se dedicou a fazer. Mas assim, a gente fazer com qualidade, a primeira coisa, qualidade e pontualidade. Isso daí é o que muito prestador de serviço deixa de fazer e eu sempre prezei pelo nome da empresa. Tanto que quando eu chamei o Rafael, acho que uma das coisas que ele deve ter colocado... ter esse pensamento interno dele, eu falei assim, como que é o nome Casa Clean? Porque fui eu que criei o nome Casa Clean, ele tinha o atacarejo da limpeza que ele fazia só venda de produto, então a gente não poderia fazer uma junção de uma marca
mal vista, mal falada, principalmente na nossa cidade. Hoje a gente atende toda a região, né? Eu atendo algumas redes de supermercado fora, em várias cidades aqui. A gente cheguei até para Ribeirão, cheguei para Porto Ferreira, atender unidades do Santander, São Carlos. Então a gente vai para muitos locais. Então é uma das coisas que eu acho que ele deve ter pontuado na hora da gente fazer a junção. Eu falei assim, na hora que a gente falou do nome ser o mesmo nome que eu atendo com o serviço, o nome Casaclinho, acho que não teve pensamento divergente, porque é uma coisa que eu sempre prezei. Independente que foi no início, algumas situações foi muito dificultoso, porque eu não sabia nem como fazer um orçamento. Sim. Então foi meio que na raça. Então aconteceu um dos episódios, tipo assim, um funcionário meu limpou um portão preto fosco, que foi pintado na hora que estava sem sol no final da tarde, passou um pano lá, tava belezinha. No outro dia cedo eu cheguei, o portão tava riscado, porque pegou uma pedrinha pequenininha e no preto fosco ele mostrou na hora que bateu a luz do sol. O que eu ia ganhar na época, num serviço de um dia com 4, 5 funcionários, R$600, eu tive que pagar, ser bem franco, com pintor, mão de obra, tudo material, deu uns 3 mil. Mas eu não pensei 2 vezes em não deixar de atender o cliente e deixar ele na mão. E através desse cliente, você vê como que são junções, através desse cliente ele me passou mais coisa, o arquiteto e o engenheiro que estava na obra direto começou a me passar mais coisas porque gostou da atitude, o pintor, que na época ainda ele ficou com dó, fez um preço mais barato, porque a tinta automotiva, a Sherwin-Williams, eu acho que era uma qualidade, não se fala Sherwin-Williams, mas é cara. E ele no serviço ele cobrou um pouco mais em conta do que ele cobraria normal, a gente acabou pegando amizade e os clientes dele, ele começou a indicar a nossa empresa, então, tipo assim, uma atitude que eu jamais esperava do que ia acontecer, acabou alastrando e eu conseguindo muito mais clientes através disso. Então, através do que eu achei que eu perdi, eu ganhei muito. E a indicação é o melhor tipo de venda, né? Só que o mesmo poder que o cliente... boca a boca. O mesmo poder que o cliente tem de falar bem de você, ele tem de falar mal. Mas o grande segredo do que ele acabou de colocar é exatamente como foi resolvido. Você só vende de 2 formas. Quando você resolve uma dor, quando você resolve um problema. Ele resolveu um problema que ele mesmo criou. Né? E isso acabou criando credibilidade. Isso é o que leva a gente ao próximo nível. Né? E diante disso, eu não chamei a atenção do funcionário nada porque a gente estava numa fase de aprendizado. Eu estava no início da empresa e a gente estava numa fase de aprendizado. Então, do mesmo jeito que para ele foi surpresa, para mim também foi. E a gente vai aprendendo junto. E não é... Hoje eu não tenho... O que eu costumo falar para os meus funcionários, eu não tenho a habilidade que eles têm. Eu tenho o entendimento porque eu ensino todos eles. Mas eles hoje têm muito mais habilidade do que eu tenho se eu for colocar a mão. É claro que eu vou fazer. É que hoje não tem necessidade porque eu tenho outras responsabilidades, né? Que vai surgindo. Cada um fica focado no seu, né? Exatamente, só que eu ensino eles e hoje eu tenho uma equipe, eu falo para eles e falo em qualquer lugar, é maravilhosa, a rotatividade que eu tenho de pessoas é muito baixa, hoje a gente tem a área da limpeza, a gente abrange muito, que a gente limpa sofá, tapete, colchão, vidro, piso, taco... piscina, tudo. Falou em limpeza, pode pensar em Casaclinho que a gente executa. Se a gente não fez nenhuma vez, a gente vai fazer pela primeira vez e vai tentar fazer bem feito. É empreender a arte de delegar, né? Delegar. Eu acho que é isso, porque quando a gente começa, eu posso dizer com muita propriedade, é a tal da equipe, né? Sou eu que faço meu financeiro, sou eu que, no meu caso, que é audiovisual, sou eu que vou gravar, sou eu que edito, sou eu que faço tudo. E que nem o Robin falou, né? É que nem um maestro, né? Você sabe tudo um pouco, mas você não sabe nada muito bem. No começo o equipe funciona, funciona dessa forma. A necessidade inicial para todo mundo é igual. Mas é a mesma coisa, na Fix hoje a gente tem designer, a gente tem videomaker, a gente tem muitos profissionais. Só que empreender é a arte de saber delegar. Porque você vai delegar a tarefa pro cara que sabe. Pro cara que se formou em design. Sim, ele se especializa, né? Exatamente. Você não vai, se você for colocar a mão na massa, você não vai fazer tão bem quanto ele. Só que ele tá ali pra isso. Aqui no início, que nem eu falei, eu fazia tudo, mas a gente não fazia com propriedade e não fazia... Não quer dizer que fazia corretamente, eram as ferramentas que a gente tinha e a forma de crescer e a necessidade financeira que não dava para pagar.
Hoje a empresa cresceu muito, então hoje a gente tem profissionais dedicados para cada área, né? E eu que sou dono, eu acho que tanto eu quanto o Rafael, a gente é proprietário, né? A gente costuma respeitar muito e trazer aceitação dos próprios funcionários de como tem que ser feito, entendeu? Muito vai, que é o que eu procuro falar para eles. Eu falo assim, eu respeito, eu tento ensinar, então eu quero que eles façam também para os outros que estão chegando. Então, é fácil essa parte de abraçar. E uma das coisas que eu dou muito importância é A união. a união da equipe, a forma como todo mundo se trata, o respeito de todo mundo que está junto, porque eles trabalham muito mais tempo juntos do que eles estão com a família dele. Então isso daí é uma coisa que eu priorizo e cobro muito eles. Se tiver alguém que vai chegar e estragar a equipe hoje, como a gente está em crescimento, toda semana a gente está contratando, então é uma das coisas que eu peço é o respeito e a união e trabalho em conjunto. Se alguém vai estragar ali, já tem que... O que a gente, normalmente a gente sempre coloca para eles lá, é que a gente tem que pensar ali como uma engrenagem. Se quebrar um dente, fudeu, ela não vai rodar. Ela pode até rodar, mas não vai ter a mesma eficiência. Então, o respeito, reciprocidade, né, trabalho em grupo, a ajuda, o suporte, que todos têm que ter essas qualidades ali. Entender a dor do outro, né? Exato, mas é sentir a dor do outro, o que você precisa, o que a gente precisa, né? E também a questão da compreensão de, a gente não é uma máquina. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá mal. Chega no cara e falar, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Às vezes isso é o sentimento, é a sensação de união. Né? É o humano que engaja e faz a equipe trabalhar muito mais também. Isso é uma das coisas que a gente prioriza muito lá na loja, tanto na loja como no serviço. A gente tá sempre muito atento, muito de olho no que se passa realmente com cada pessoa ali, para que a gente possa, ali, na posição que a gente está, dar o suporte necessário para cada um. É o cuidado com um ambiente leve de trabalho, né? Exato. Se não for assim, não funciona. E, Rafa, a gente já vai entrar também bastante para falar da Casa Clean, mas antes da gente voltar, tem mais assunto do Robinho também, que a gente quer saber um pouco de você, né? Como que foi a sua história, esse braço, né, agora, né? Como você iniciou no empreendedorismo, como que foi seu início até chegar nesse momento da Casa Clean? Como eu coloquei, né, o meu primeiro trabalho foi ali, num depósito de bebida, cara, suado. Pensa num lugar, foi o primeiro depósito de bebida da cidade, do Nildo, e ali nós ralamos. E o empreendedorismo começou ali. Eu tive a oportunidade de sair dali na época e ir para o Luizinho Sport, que ele me deu a oportunidade de estar trabalhando lá com ele, e o Nildo, mais do que nunca, me empurrou, né? Falou, não, seu negócio é vender. No depósito de bebida, você não entrou CLT. Eu não era CLT porque eu era menor aprendiz ali, né? Entendi. Eu entrei com 16 para 17 anos, eu era um menor aprendiz e estava ali no que precisasse ali. Ali eu comecei a empreender, fazer um negócio de família, né? Era um negócio de família. Como era mais familiar, era meio que informal também? Cara, foi informal por uma opção, na verdade, né? Eu estava começando a estudar, a fazer faculdade e tudo mais, aí eu não sabia o que ia acontecer. Eu falei, não, vamos levar do jeito que tá e vamos embora. Aí surgiu a oportunidade desse primeiro trabalho CLT que foi no Luizinho Sport. Cara, uma puta de uma empresa, maior respeito do mundo pelo Luizinho também. Foi um puta de um chefe aí que me ensinou muito, né? E ali eu fiquei 1 ano e meio, saí dali, fui para as Casas Bahia, em Taquaritinga. Aí ali começou a jornada das viagens. Aí eu trabalhei mais 1 ano ali até fechar. Viemos para a cidade de Matão, porque Taquaritinga acabou fechando a unidade. A gente foi transferido para cá. Aí uma outra bagagem muito bacana ali foi que dentro de todas as unidades das Casas Bahia eram selecionados alguns vendedores do nível Brasil para trabalhar, na época existia, chamava Super Casas Bahia, que era em São Paulo, todo fim de ano. Então abria no AMB ali, um mês todo fechado, e eles selecionavam os melhores vendedores do nível nacional e mandava para lá. E eu fui selecionado. Ali eu vi que realmente, falei, não, meu negócio é vender, meu negócio é isso aqui. E aí eu comecei a cair de cabeça. Passei 1 mês em São Paulo,
logo quando eu retornei, eu não sei quem foi mais doido, né? Se foi eu de ter aceitado a oferta, se foi o meu tio de ter... Ele tinha acabado de vender uma chácara, ou meu pai e minha mãe de não ter me segurado para aceitar a proposta do meu primeiro empreendedorismo. Ali nesse período, quando eu estava na transição, voltando de São Paulo para cá, eu recebi a oportunidade de arrendar uma loja de fotografia na cidade. Na época era o único estúdio fotográfico da cidade, chamava Flash Photo. Né? E eu, cara, CLT, acabei de vir de São Paulo, tinha gastado tudo lá, tudo que eu ganhei eu gastei lá. Não tinha nada. E meu tio tinha acabado de vender uma chácara, falei, tio, eu tô com uma oportunidade assim, assim, assim. Falou, tá, você me empresta dinheiro? Falou, eu te empresto. Falou, papai avalia? Falei, e aí, papai, avalia? E eles, cara, sempre apoiaram as loucuras e sempre estavam juntos nos piores momentos também. Eles apoiaram, avaliaram ali o dinheiro e eu tive o prazer de ter o meu primeiro empreendimento ali, que foi esse estúdio fotográfico. Na época a gente estava até transitando para um prédio maior, que foi para um sobrado, onde a gente realmente montou um estúdio, né? Nesse meio tempo eu tive também ali o Café Pacaembu, na esquina acho que não é da sua época, talvez você até lembre, ali na esquina da Califórnia. Sim, É o Lucas Aidoso. Na época foi outro empreendimento arrendado ali, que a intenção, na verdade, como meu pai me deu a oportunidade, era tirar o meu pai, que sempre foi CLT na Baldan, que né, o Robinho falou que eram amigos, realmente era, os pais, né? E para tentar tirar ele dali, falou, não, toca o café, mas ele não, chão de fábrica mesmo ali, apaixonado pela empresa, realmente. E aí não deu certo, e nessa oportunidade eu acabei vendendo os dois negócios e montei um atacado de perfume importado, com uma sociedade que a gente tinha na época. Né? E ali foi onde eu realmente disparei. Mas do mesmo jeito que subiu, eu desci. Aí a pancada foi grande, passamos por maus momentos ali, entrei num estágio de depressão até... Só que eu nunca desisti, né, cara? Sempre cabeça erguida, falando, não sou eu. Levantei da cama e falei, vamos de novo, né? Mas vamos pra onde? Falei, eu vou empreender de novo. Falei, eu não vou trabalhar pra ninguém, não. Já fui picado por isso aqui. Eu sei o que é. Eu acho que o divisor de águas para quem quer empreender e para quem não quer, né? Para quem consegue, para quem não consegue, eu acho que é o medo, né? O medo da incerteza. O medo do tombo, o medo da paulada. Isso é o que trava muita gente, né, a dar esse passo. Né? Graças a Deus, hoje eu posso dizer isso, que eu nunca tive, né? E eu sempre tive pessoas incentivando. E nesse período eu conheci um grupo de amigos muito, cara, que sempre esteve ali no bom e no mau momento, né? E sempre incentivando, pô, você é foda, você não sei o quê, vai pra cima mesmo. E aí nisso eu comecei a trabalhar com eventos, comecei a produzir festas com um amigo, né? Nesse meio tempo acabei fazendo uma sociedade numa agência de turismo. Nossa. Chamava Terra Viagens. Aí logo eu vi que não era para mim aquilo ali, falei, não entendo nada, não consigo agregar, saí e montei o Bascalhas, que aí sim foi onde o meu pai veio junto comigo, né? Aí nós montamos essa empresa junto ali na Avenida Baldan, depois acabamos indo para um outro espaço. E nesse meio tempo, com muita dificuldade também, aprendendo mais uma vez como não fazer algumas coisas, né, surgiu a aposentadoria do meu pai e uma necessidade de ele cuidar da minha avó, né, que entre os irmãos era a família que mais daria certo ali, se deslocar e tudo mais. E eu falei, cara, não vou tocar isso aqui sozinho não, né, porque, cara, empresa de calha é promissora, mas ali realmente o dono não é só gestão, ele tem que estar lá realmente, porque é um setor complicado, é um setor meio difícil ali. E ele não estando lá mais, eu não tinha a segurança de continuar, porque eu era o cara da rua, né? Então, vendemos mais esse negócio. E aí foi quando eu realmente falei, não, agora eu vou virar representante comercial e vou tentar levantar minha vida. Foi quando eu conheci minha esposa, né? E que aí tudo mudou. Aí é onde a coisa realmente começou a falar, não, peraí, uma mulher realmente muda a vida de um homem. E muda. Ou pra mal ou pra bem. De alguma forma muda. Eu me emociono um pouco porque, cara, foram várias situações assim
bem difíceis. Eu passei por outras empresas também, por outras situações que não cabe colocar aqui, senão nós vamos ter 2 horas aí de história para contar. Mas passei por várias situações e quando eu conheci a Má, ela realmente me deu um norte, né? Eu comecei ali com a representação, assumi a gerência comercial de uma fábrica de saco de lixo em São Carlos, que foi onde começou a despertar o interesse em montar uma distribuidora de produtos. Legal. A Má, na época, trabalhava na Embraer também, onde passou o Robinho. E nesse meio tempo a gente engravidou. Nós engravidamos, né? Que foi outra bênção e outra virada de chave na minha vida. Ali foi onde realmente falou, não, peraí, eu já estava bom, agora eu tenho que ficar ainda mais responsável para ser melhor. Esse sentimento é um sentimento de medo? Cara, medo não, eu acho que responsabilidade mesmo. Com certeza. Responsabilidade, né? A família o homem tem que ser responsável. E é aquela sensação de eu não posso quebrar a cara. Não posso e falhar tudo. mais. Mais uma vez não daria certo. Mas mesmo assim, sempre com a mesma coragem, só que com os anos, né, que se passam, com a idade que a gente adquire, só não adquire experiência e não aprende realmente com os erros quem realmente não quer olhar para trás. Saber o que passou, aonde errou, aonde pisou. Né? Como eu falei, eu tive um grupo de amigos que eu sou muito grato a eles e aos meus pais que sempre tiveram em todos os momentos comigo ali, me apoiando e me ensinando o que era certo e o que era errado. Né? E esse grupo de amigos que sempre, estuda isso, faz isso aqui. E foi isso que me alavancou e realmente me fez olhar para trás e falar, não, eu preciso aprender e começar a fazer as coisas do jeito certo. Aí minha mulher, ela entrou com depressão pós-parto também, né? E isso, né, nesse período ela ainda estava na Embraer. Ela falou, amor, eu preciso sair, eu quero sair, eu não tô bem. E a gente não estava estabilizado ainda, né? Falei, então tudo bem, quer sair, vamos meter a cara e vamos ver o que dá, vamos começar aqui. Né? E aí eu comecei com as representações que eu tinha, eu representava na época 4 empresas, 4 indústrias, eu absorvi os produtos dessas indústrias e nós começamos. Foi onde a gente começou. Eu comecei a comprar alguns produtos do Robinho, que me surgiu a necessidade. Eu já atendia ele com alguns produtos, né? Eu comprava algumas coisas dele para revender, ele comprava coisas minhas para revender. Ao mesmo tempo que não era parceiro, era concorrente. Vou comprar isso seu, mas não vai fazer preço mais caro. Vamos fazer isso barato para mim. Aí foi a oportunidade, vai juntar. Aí foi fazendo a junção. A gente foi criando corpo, foi criando ali uma história, né, e experiência com os segmentos também. Foi quando surgiu o Robinho. Na verdade, não foi de imediato, não. Nós tivemos um empecilho ali no meio, quase que essa loja não sai. Conta isso. Nós tivemos a primeira oportunidade, a primeira conversa que a gente teve, realmente o local estava pronto para nós. A gente sempre sonhou com aquele local, né? Mas só que eles tinham uma briga de família, então era algo que estava em... Processo judicial. Processo judicial. Tava em inventário, na verdade. Só que nisso veio a pandemia no meio junto, que acabou... Na verdade, o lugar estava meio que fechado. Não, tá certo, vai dar para vocês entrarem. Aí veio um empecilho, né? Um dos filhos lá não queria assinar e tal. Falei, beleza, vamos continuar trabalhando. Vamos trabalhar. Aí depois, foi acho que um ano e pouco, porque depois surgiu, ficou para uma pessoa, um dos filhos falou, não, vou ficar com um espaço, e nisso ele falou assim, lembrei de quando você veio atrás da gente. Você é o primeiro interessado. Você se interessa? Eu falei, agora tinha acabado a pandemia já. Eu falava assim, eu sou um cara assim, eu me considero um cara abençoado por tudo que acontece na vida. Eu não me arrependo de nada de tudo as passagens que eu tive na vida, nem mesmo de casamento, de parte profissional, né, parte pessoal, das pessoas que estão ao redor. Então eu me sinto um cara muito abençoado e as coisas vêm na hora certa. Que é que nem o que Deus preparou na minha vida por eu passar profissionalmente de todas as etapas para hoje eu chegar e empreender e ter sucesso de primeira, que nem o Rafa teve umas 2 ou 3 quedas de empreendedorismo para aprender, eu não, entendeu? Então, quando surgiu a oportunidade de pegar a loja no ponto que a gente sempre sonhou que daria certo, foi oferecido, eu cheguei nele, vamos montar? Vieram oferecer para mim. Porque como eu tinha o nome Casa Clean, ele era mais informal, porque ele batia
Meu era porta só a porta, que ele era depósito, né? representante e tal. O meu era só depósito. O Robinho ele já tinha a cara pro mercado. Isso. Já tava já era com- conhecido já o tava com Casaco 6 em anos muitos de história. locais. É. Já tinha 6 Aí eu falei anos pra de ele, e história. aí, vamos montar? Porque eu tinha muita coisa, ainda estava em crescimento como ainda estou, e aí veio a oportunidade da loja. Eu falei, vamos, só que eu preciso de alguém para dividir as dores de cabeça, né? Um cansou de comprar do outro. Aí o que nós brigávamos, tipo na assim, verdade- na ó, eu verdade vou foi uma comprar do conta seu, fácil. mas não bate esse cliente aqui que eu já vendo pra ele. Eu vendo o seu produto lá, X, você não vai bater, que isso daí é meu. Aí eu comprava o saco de lixo e pano seu, né? Ele falava assim, ó, não vai nesse que esse eu vendo, hein? Eu vou revender seu produto, mas esse daí é meu, hein? Então, aí na hora que surgiu, eu falei assim, ó, vamos montar? Vamos. Foi Aí uma conta, foi uma conta Só que bem foi rápido, rápida. né? Quando veio a Foi uma conta bem oportunidade. rápida. Aí nós fizemos uma Ele ligou reunião. para ele, né? Porque foi o primeiro interessado. Aí, ó, vieram de novo e agora vai sair. Falei, então vamos marcar agora. Acho que veio na ocasião certa para você, na ocasião certa para mim. Deu um tempo ali onde deu um fôlego, porque a pandemia, na verdade, para o nosso segmento, cara, foi abençoado realmente. Foi estouro. Que no início estouro. foi assustador, porque ia parar todas as empresas, tinha muito funcionário, a gente estava num crescimento rápido, que quase nem poucas pessoas sabem da dificuldade que cada um teve. Eu, quando eu peguei as primeiras empresas que eu comentei que do dia para noite eu tive que contratar 30 pessoas de uma vez só, não tinha dinheiro nem para comprar uniforme. Nossa. Um dia antes de começar a trabalhar nessa rede de supermercado que era o Palomax, que hoje eu posso falar que hoje já não dá mais as dificuldades, que a gente se apresentava como empresa grande e na realidade eu não estava tão grande assim. Só que a gente sempre tentou se comportar e passar confiança como se fosse uma empresa de grande porte. Eu estava entregando de 10 horas da noite, 11 horas, no outro dia a gente ia começar às 6 horas da manhã com o mercado abrir, porque fazia pão, as coisas, e a inicial estava entregando uniforme um dia antes, 11 horas da noite, para os funcionários. E tipo assim, para pagar as obrigações trabalhistas, que era vale-refeição, cesta básica, essas coisas, a gente tem que sempre antecipar. Eu não tinha nem recebido o primeiro pagamento do cliente. 5 funcionários. Eu pra fui no 30. banco, que eu falava assim, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa ter crédito. Entendeu? Boa. Fui no banco e falava assim, ó, preciso do empréstimo. Usei o meu pai como aposentadoria ainda, fui pedir pra ele. Ó. Foi Eu consignado. falava assim, ele não quis emprestar porque ele não acreditava no meu negócio. Não quis, porque na época aposentado eu tinha um crédito mais barato, né? Eu falei assim, eu vou usar meu pai que é aposentado, né? Pronto. Eu vou, não vou ajudar não. Ele não acreditava no negócio. Aí foi onde que eu fui no banco, paguei juros mais altos, mas não deixei de dar o fazer o passo. que era obrigação, principalmente dos colaboradores, né? Ô, Robinho, eu tenho mais algumas perguntas para te fazer, mas a gente vai para um rápido intervalo dos nossos patrocinadores e a gente já volta. Mas antes, tem aqui uma surpresa aqui de um patrocinador nosso, a Lanchonete Família Silva, nos abençoou hoje aqui, ó. Veio Nos patrocinou. forrar a barriga. Ó, só uma observação. Ah. Família Silva é cliente da Casa Clean. É Muito cliente da obrigado. Casa Clean? Então aqui, ó, tudo As embalagens. Não, ninguém. Aí, ó. Aqui, ó, especial aqui a carinha deles. Isso Então, aí, ó. muito obrigado por nos estar recompensando com isso. Inclusive, embalagens de altíssima qualidade você encontra onde? Na Casa Casa Clean. Clean. Como diz o nosso amigo Luan, maior tem nome. Maior Maior que que nós, nós. tem Casa Clean. Então agora a gente vai para um rápido intervalo que a gente vai degustar aqui no intervalo aqui, porque tem que falar um pouquinho, né? Vou deixar esfriar. Pô, né? eu já tô pode. com fome. E a gente já volta, mas mais uma vez agradecendo a Lanchonete Família Silva. Se você quer um lanche de qualidade ali, ó, vem na Lanchonete Família Silva, tá aqui o Instagram deles aparecendo, que é lanche de qualidade, o melhor de Matão. O melhor de Matão e região também, né? É, isso aí. Você Então, não encontra um lanche desse não, aqui na região. é muito bom mesmo. Mas a gente já vai e já volta. Bom, voltamos depois
depois desse lanche maravilhoso aí que a gente acabou de Tava comer, bom, é hein? bom demais, é bom demais. Cachorro quente é sempre bom. Mas voltando Ainda aqui... mais quando é especial, né? Ainda mais especial, aí é outro nível. E Gui, você tinha uma pergunta para fazer pro Robinho? Eu tinha. O Robinho, o Rafa falou sobre uma coisa muito interessante que eu tava pensando aqui e realmente é muito importante. Ele falou de incentivo. Ele teve muito incentivo da família para começar a empreender e você falou que não teve tanto incentivo. Incentivo é tão essencial para começar a empreender? É muito. Porque você tem Poderia ter pessoas... ajudado, né? Poderia ter ajudado. Pessoas que acreditam no seu potencial é muito bom devido à motivação. Porque, tipo assim, é uma trajetória da sua vida que tudo que você fez lá atrás quer dizer que você fez com competência, né? Então, na hora que você chega e fala assim, eu vou fazer, e você tem pessoas que acreditam em tudo aquilo, ainda mais eu que fui empreender, que assim, não tem idade, ainda vocês estão começando novos, né? Eu fui empreender com 32 para 33 anos, entendeu? Então, a gente não pode... Não tem uma regrinha, uma receita de bolo que tipo assim, é bom eu fazer com tantos anos, é a mesma coisa que estudar. Hoje em dia tem pessoas com 50 anos e estão estudando, e acredita no futuro e acredita no potencial. E empreender é a mesma coisa, né? O Rafa começou novo, praticamente igual a vocês, eu comecei com 31 para 32 anos, e se tivesse uma ajuda, um incentivo, uma motivação ali, Nem que fosse um apoio seria nas bacana. palavras. Mas é bastante importante. Mas às vezes mais também... pro psicológico também. Isso, mas depende do ponto de vista. É assim, como Talvez você não isso tinha tenha sido ninguém que combustível, acreditava... né? foi o combustível, é Foi isso o que eu ia falar. combustível. Como não tinha ninguém que acreditava em você, foi assim, eu vou provar o contrário para todo Foi o que mundo, te motivou, que né? o que eu É um combustível. acredito vai dar certo. Entendeu? E foi aonde que chegou. Hoje, é tipo assim, pros meus pais o orgulho dele. Falava assim, meu filho é o Robinho. Entendeu? Tem muita gente na cidade que fala. Mas antes ele não acreditava. Não acreditava. Tanto que na hora que a gente precisou de dinheiro, porque eu venho de família pobre, tem muita gente que acha que, principalmente no meu caso, que muita gente conhece a história do Rafa, porque ele já empreendia na cidade, é diferente. Comercialmente. falando, Comercialmente, era mais conhecido. uma que o forte dele é o comercial, né? E o meu já nem tanto, então muita gente acha que eu herdei. E na realidade não foi. Uma das essências que a gente tem de família é o que é comprometimento, caráter, respeito. O meu pai, se ele soubesse que eu sujasse o nome, eu falo pra você que ele bateria em mim. Então, quando eu falo assim, a gente a gente não precisa ter o dinheiro, mas a gente ter crédito já é grande coisa. Então, uma das coisas que eu sempre procurei ter foi crédito. Dinheiro eu não tinha quem ajudava. Era poucas pessoas que nessas horas... Ninguém tem coragem de te emprestar um dinheiro numa coisa que está iniciando, entendeu? Então é só o banco mesmo que é louco, né? Mas os juros é lá em cima, só que você sabe que quando você acredita em si mesmo, é algo que a gente sabe que a gente vai cumprir. E isso eu jamais deixei de cumprir os meus comprometimentos com fornecedores, com banco, com cliente, principalmente com os colaboradores. Que essa é a principal ferramenta para quem... faz prestação de serviço, a mão de obra é o essencial. Sem dinheiro a gente pode até ficar, mas sem nome é mais difícil voltar. Porque a gente quando perde a credibilidade é complicado, né? E assim, uma das coisas que... É que nem o Rafa falou, né? Como a gente já estava no comentário de conhecimento e tal, o Rafael sempre foi do comércio e sempre foi do comercial. E quando... Depois que a gente sempre vai guardando todos os nossos passos para onde a gente vai direcionar o crescimento da empresa ou algo novo que a gente vai fazer, a gente sempre tem que ficar calado, né? E quando surgiu a oportunidade de nós fazer essa junção, as pessoas foram saber depois... Bem depois. Bem depois que a gente... pegou e ia fazer essa parceria. Estava praticamente pronto. Como tem muitas pessoas que chegou a mim, e ele sabe, eu sempre fui transparente com ele, é o que eu acredito que a sociedade, para dar certo, tem que ser bem isso, né? Muitas vezes a gente faz reunião, a gente conversa. Sem conversa é o quê? não chega a lugar nenhum. Não, isso daí é pior que um casamento. Quando você lidar com dinheiro, é pior que casamento, a sociedade. E muita gente criticou de falar que eu era louco por causa das tanto cabeçada que ele deu no passado dele empreendendo. Ele falou assim, você vai quebrar o seu negócio.
O Rafael não é cara para ser seu sócio, entendeu? Eu chegava nele e falava. Como teve muitos que é próximo dele, falou para mim, não, Robin, você tá fazendo certo porque você pegou ele na melhor fase da vida dele e vocês vão crescer. E isso eu jamais deixei de falar para ele. Mas uma das coisas que antes de ouvir os comentários de todo mundo, que eu presto muita atenção e prezo muito, pelos valores que vêm de família, né? E como eu falei, a gente se conhece de pequeno. Então, uma das coisas que eu acredito e jamais desconfio é na índole, né? Na índole, caráter. Uma coisa é a gente quebrar uma empresa, né? No meu caso foram várias, que é o que o Robinho falou. Comercialmente falando, talvez eu era para o mercado, para o comércio, um cara que não ia dar certo nunca. Porque quebrei várias vezes. Não foi uma, não foi duas. Por falta de experiência, talvez? Eu batia muito no peito, né? Então, eu fui começar a entender e saber que eu tinha que buscar informação. Já era um pouco tarde. Todos os negócios que eu tive até hoje, eu posso dizer que eram negócios promissores. É o que o Robinho falou, eu acreditei em todos os negócios que eu tive até hoje. Né? Eu quebrei todos eles. Por falta de informação, por querer bater no peito e achar que realmente eu sabia fazer. Né? Ao contrário de hoje. Hoje, mesmo em sociedade, mesmo hoje a gente ter firmado esse acordo, a gente está em constante crescimento e busca de informação. Aprendizado. Aonde a gente não sabe, nós estamos indo buscar a informação, porque nós sabemos aonde a gente quer que a Casa Clean chegue. E sozinhos ou só os dois, sem informação, não vai chegar. Nós temos planos para isso. E para isso a gente precisa de gente, precisa de informação. E uma sociedade é isso, né? Você ter essa conversa sempre, né? Confiar de olho fechado praticamente, né? Não, e são experiências que se casam também, né? Porque assim, ele entendia muito de uma parte, não entendia nada da parte de saneante, parte química, que hoje ele aprendeu muito para fazer o comercial, que era o meu maior entendimento. O que eu sempre esperei dele é o que ele usar o que ele errou lá atrás como um aprendizado aqui para frente, até porque hoje, quando a gente fala em pegar a melhor parte, hoje ele tem família, então ele tem uma importância muito grande de não errar muito menos do que ele errou lá atrás. Hoje tem pessoas que dependem dele. Quando a gente tem pessoas que dependem da gente, por isso que eu falo que até mesmo o meu casamento, a importância de você ter tido uma família é uma preocupação e uma responsabilidade em dobro que você acaba aprendendo. Por isso que eu falo assim que eu não me arrependo em nada do que aconteceu na minha vida. Gratidão ao extremo de tudo, da família que eu tenho, das coisas que eu criei, das pessoas que estavam ao nosso redor, independente se muitas pessoas acreditavam ou não. A única coisa que eu fiz foi provar para todo mundo que daria certo, né? Em quem não acreditou. E gratidão por quem acreditou, né? Mas a junção que a gente fez de conhecimento e de experiência foi muito grande. Coisas que até hoje ele é ousado, muitas vezes eu seguro ele, muitas vezes a gente faz reunião, ele quer fazer alguma coisa, eu falo assim, não é hora. Aí eu começo a explicar o porquê, ele fala assim, ainda bem que tem alguém que veja de fora, né? Porque senão tem que segurar, entendeu? É isso. E essa troca de informação, ela existe em todos os sentidos nossos, né? Tanto na vida pessoal, que a gente conversa muito, e até mesmo na própria empresa do Robinho de serviço. Tô sempre lá, ô Robinho, cara, dá uma olhada nisso, pensa nisso, né? Ou às vezes tem o próximo passo que eu queira dar, porque eu quero que a empresa cresça, né? Então eu tenho alguns posicionamentos, algumas coisas aí que vai acontecendo na Casa Clean, que é serviços novos, tal, que eu estou estudando. Antes eu pergunto para ele, o que você acha disso? Qual que é a sua opinião, pensando fora da caixa, fora do meu mundinho? Você como consumidor, você gostaria disso? Entendeu? É uma pessoa que conhece muito meus próximos passos, mas porque ele está perto. Que nem para todo mundo a gente vai abrindo isso e nem todo mundo vai acreditar e fazer, né? Ele é uma pessoa que sabe mais do que meu próprio pai, minha mãe, meus irmãos, quem é da minha família mesmo não sabe os próximos passos meus e ele sabe, né? Ele sabe. E é porque às vezes a gente também tá tão focado no projeto que a gente coloca aquela tapadeira assim. Mas é exatamente o que ele falou, porque o que acontece? O Robinho, ele faz mais gestão de pessoas ali, na loja no caso. E eu estou muito focado no comercial e em saber qual vai ser o meu próximo passo dentro da loja. Então, ter alguém que vai ali puxar o pé numa hora, na hora certa, é essencial. A mesma coisa que ele lá no negócio dele, quando ele quer dar um passo ou que ele está pensando várias coisas em fazer e ter atitude com o serviço,
eu de fora enxergar algo que ele tá lá dentro focado. Que às vezes tá com a cabeça fria. Não você que consegui, exatamente. Então ali é uma troca de experiência, de informação que, cara, só veio a agregar na nossa vida. Assim, Né? são mundos totalmente diferentes, só que o principal que a gente tem é a gente torce um pelo outro. É isso. A gente não tem uma disputa tipo assim, eu conquistei isso, ele conquistou aquilo, Não, de forma ou eu alguma. quero isso, eu quero aquilo, o que você acha disso? Não, a gente torce um pelo outro, Pelo a gente contrário, sempre você não vai ajudar. comprar o... É aquilo, se um crescer, o outro vai crescer junto, porque é uma sociedade. Exato. Tem que ser assim. Exato. Essa é a grande realidade. E eu vejo que isso daí é o que mais ajuda, porque eu me vi agora na questão de vocês dois, né? Tipo eu e o Rafa, né? Se muitas vezes eu penso, e se a gente fizer isso, comprar isso, colocar isso, aí vem o Rafa falando, não, calma, vamos fazer dessa forma primeiro, e você fala, poxa, é verdade. Eu acho Não, que sempre tem um mais atirado, Sempre é um equilíbrio perfeito. E nós temos ainda uma pior que nós ainda, lá, que é a mano financeiro lá. Que não dá dinheiro pra nada, Não né? dá pra nada. Nós Aí falamos assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer assim. Vamos ver por último o dinheiro, né? Vai no financeiro, assim, agora não dá. E é uma coisa que assim, eu e o Lucas, a gente vê muito isso, que a gente quer fazer muita coisa e tal. E conversando com vocês agora, a gente entende que ter uma família e dependentes diretos é muito importante para você aprender a ter cautela, né? Sim. Às vezes, porque... Cara, não se baseie nisso, tá? A responsabilidade, a partir do momento que você vai empreender, você vai ter que ter. É o seu negócio, é a sua vida. É que quando a gente fala em família, a responsabilidade aumenta, É sim. uma motivação a mais. É né? uma Que motivação a mais. eu acho que quando a gente não tem pessoas que dependem diretamente da gente, eu acho que a gente consegue se arriscar um pouquinho mais. Sem medo. Eu acredito que sim, mas por experiência própria, ter o pé no chão, um pouco de cautela e buscar informação para dar espaço é essencial. É que tudo depende do ponto de vista também. É que quando você fala assim, é que nem... Quanto mais a empresa cresce, mais responsabilidade você tem que ter. Não é somente as pessoas diretamente que moram na nossa casa ou é a nossa Não. família que depende da gente. Realmente. É que nem São assim, hoje eu colaboradores. ter 50 funcionários, São 50 tem famílias. pessoas que Exato. são pais, tem pessoas que são avós, que cuida de neto. Você fala assim, se eu pisar na bola, eu vou mandar alguém embora ou não vou ter serviço para essa pessoa e ela não vai ter o que comer ou algum pensamento de crescimento e tem pessoas que dependem dela. Então, o meu ponto de vista, eu falo muito para ele. Eu falo assim, a pior coisa para um gestor é a gente desistir de um funcionário ou a empresa quebrar, você ter que mandar um monte de gente embora e ter pessoas que dependem dela sem... Muitas das vezes o cara é o provedor da família. Mas muito. esse Você é fala muito, assim, né? tem gente que faz milagre com o dinheiro, com o salário que a gente paga. Que às vezes muitas pessoas nem acreditam que elas Não, vivem com não aquilo. acredita. Eu falo assim, multiplica muito mais do que a gente imagina. É, Entendeu? Tendo muitas pessoas que dependem deles. No meio do empreendedorismo, a gente sempre vai ouvir que o empreendedor ele realmente tem que ser duro, ele tem que ter o não, né? E realmente tem que ter, mas existem algumas situações que a gente pode escolher como fazer. Por exemplo, tanto lá no Robinho, no serviço, como na loja, a gente é claro que existe um equilíbrio para isso, mas a gente sempre resolveu e assumiu a atitude de cuidar dos nossos colaboradores. E tem Sempre, muitas- desde quando nós abrimos a loja e até mesmo antes. O Robinho, por exemplo, esse primeiro funcionário que ele citou, que começou com ele como ajudante, tá para se aposentar, tá lá junto com ele até hoje. Até hoje. E ele não vai dispensar, até que o cara realmente tenha a garantia de que ele vai se uma aposentar e vai família, vir. Mesmo a realmente, gente né? tendo serviço, ele vai continuar, porque ele não quer parar. Exato. Você vê que é algo que gosta, entendeu? É da mesma coisa que é gratificante às vezes. Eu falo assim, todo mundo tem que buscar o que é melhor e o que você acredita. Eu vou contar um caso de um funcionário, que às vezes é gratificante, sabe? Eu chego a arrepiar porque assim, é coisa que motiva a gente como um empreender. É quando ele tentou fazer um depósito de bebida, como o Nildo começou, tal, isso, aquilo. Um dia eu peguei os funcionários numa sexta-feira à tarde, falei assim, nós vamos lá comer espetinho, tomar cerveja lá no seu depósito. Fomos lá, levei todo mundo, nem falei que a gente ia fazer tal. Tava lá, eu não conhecia a mãe dele. E foi o primeiro emprego dele.
Aí eu conheci o pai e a mãe que ele veio me apresentar. E o pai e a mãe dele chegou em mim, se apresentou, e uma das coisas assim que é gratificante, ele falou assim: obrigado pelo filho que você me ajudou a tornar o homem que ele é hoje. Porque depois que ele entrou comigo, ele casou, ele teve filho. Eu vi a motivação que ele teve de chegar em mim e falar assim: ô Robinho, comprei uma TV de 50 polegadas. Aí depois de um tempo ele falou assim: Robinho, comprei meu primeiro carro. E a mãe dele falou assim: ele era um moleque que ficava na rua, tal, isso, aquilo. Às vezes se tivesse aí, estava envolvido em droga, alguma coisa, estava com má companhia. Ela falou assim: depois que ele começou a trabalhar com você, ele mudou o homem. Muda até o caráter da pessoa, né? Mudou de ter família, hoje ele tem uma filha. É um dos líderes da minha equipe hoje, foi o primeiro emprego dele. É um cara que eu não tenho nada o que reclamar. Todo mundo respeita ele como líder, ele conquistou esse espaço dele sendo o primeiro emprego dele. Então é gratificante você ensinar pessoas e você impactar na vida delas. Exatamente isso, sabe? É muito, isso daí motiva cada vez mais a gente crescer e ajudar outras pessoas. É claro que no meio do percurso tem pessoas que não é grato, a gente não vai agradar todo mundo. Mas eu falo assim, quando a gente agrada pessoas que a gente agrada, que é 80%, 90% da sua equipe, você fala assim: eu não estou no caminho errado. Tanto que tem pessoas que chegam em mim, o Rafa, a gente já estava junto. Teve um exemplo de uma mulher que saiu, uma senhora, falou assim: Robinho, eu vou tentar outra coisa, tal, em outro lugar, quero sair, não estou muito motivada, tal. Depois de um mês, ela chegou e me falou assim: Robinho, minha vaga tá aí. Falei: não, uma mulher como você, eu não tenho o que reclamar, e ela voltou. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não tá no caminho errado. Então, a gente faz o melhor e se preocupa com todo mundo. É claro que nem sempre todas as atitudes que a gente toma vai agradar todo mundo. Mas às vezes a gente ser duro com quem tem que ser, às vezes a gente tem que ser por aprendizado e ensinar que ela tá errada. Mas nem sempre a gente também tá certo pelo fato de ser, porque tem pessoas muito mais com idade do que eu que trabalha comigo. Então muitas vezes a gente aprende também. Entendeu? Aprendizado é constante. A gente não pode ser durão e achar que a gente é dono da sabedoria ou de entender tudo. Ser duro, mas também humano, né? Porque uma das principais. Hoje eu vejo que você pode falar o que você quiser, mas tem um jeito certo de falar, porque... É o que eu falei. Hoje o que a gente faz ali, na verdade, é tratar dos nossos colaboradores. Né? Para que eles sejam realmente parceiros, que eles sejam companheiros e saber que se precisar, nós vamos estar ali. Porque hoje também no patamar em que a Casa Clean tá, ela sem colaborador, ela não vai para frente. Um dos nossos acho que nenhuma empresa vai sozinho para frente. A gente tem que ter o pensamento que o trabalho em grupo, qualquer local que você vai para, mesmo sendo CLT, isso daí é uma coisa que todo psicólogo exige, você ter um trabalho em grupo, ter um relacionamento bom entre pessoas. Entendeu? Se você quiser alavancar, você tem que colocar gente. Tem que ter. Porque se você for tentar fazer tudo sozinho, você tem um limite. E aí acontece que você vai fazer tudo e não vai fazer nada bem feito. Cara, quer ver um exemplo muito claro disso agora, de ter pessoas? Hoje a Casa Clean, ela tá num patamar de que ela faz muito com poucos. Isso é bom. Mas por quê? Esses poucos, eles estão bem treinados. Porque a gente realmente dá o que eles precisam como ferramenta para trabalhar. Por isso que tratar das pessoas ali tem que ser o nosso pilar. Tem que ser o nosso pilar. Né? E a gente hoje tem uma equipe, cara, que é fora do normal. Ela é boa. A nossa equipe é boa. É fodida. É clichê falar que o funcionário ele veste a camisa da empresa, mas é realmente isso, né? Não, mas Nós podemos falar isso. Mas isso vem reflexo de quem é da... Exato, é a nossa postura de liderança. De liderança, exatamente. Porque você tem o chefe e você tem o líder. Liderança, respeito... Exatamente, o líder, ele tem que cuidar da sua equipe. O líder, ele tem que liderar o Nós somos, eles são reflexo do que a gente faz, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as atitudes que a gente tem. E como fala também, como trata. Sim, entendeu? sim. E que nem vocês falaram nessa questão de funcionário colaborador, de cuidar como uma família, né? Eu tenho o costume, quando alguém chega aqui para trabalhar, de falar: olha, tá vendo essa equipe? Todos dependem disso daqui. Tem pessoas que estão aqui há 2 anos e eu não sei qual que é seu propósito aqui dentro, mas não
faça errado, porque senão essa pessoa vai também ser prejudicada, né? Então, hoje a mesmo... engrenagem. É a engrenagem. Hoje mesmo, né, a gente estava comentando que a gente tem um designer aqui que trabalha até 5 horas, mas se ele não terminou a demanda ainda, ele vai terminar a demanda para depois ir embora. É esse de vestir a camisa, sabe? De colocar realmente comprometimento, manto, né? Comprometimento. E é nesse gancho que eu queria falar um pouquinho também sobre o que vocês acham da geração de hoje, né? Porque a gente vive uma geração hoje que... eu tô num lugar trabalhando, né? E, mas aquele ali vai pagar R$100 a mais, eu já vou mudar. Não, mas esse daqui vai dar 50 a mais, vou mudar. E não veste a camisa, né? Cara, mas nós estamos numa geração de muita gente inteligente também. Não, tem gente inteligente, mas nós tem estamos uma numa geração aí também... que vai ser difícil saber, na verdade. É que hoje é muito individualismo, né? Isso do comprometimento. Ó, o líder que não cuidar da sua equipe e não formar pessoas, ele não vai ter gente para trabalhar. Não vai. Porque vai acontecer isso, e se não acontecer de o cara trocar para alguém que talvez pague mais, ele vai te trocar por qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Exatamente. Talvez nem seja o dinheiro para ele. Eu acho, Entendeu? que eu acho que o Lucas, eu acho que você quis abordar também a questão mesmo do comprometimento, porque do R$100 a mais não comprometimento. vai resolver a vida do cara. Mas tem quem troca, e eu acredito nisso. Às vezes 100, R$200 na vida de alguém Melhora muito. faz a mas- diferença. Sim. Só que esse cara, ele realmente tá trocando por causa dos R$100 ou porque você não cuidou dele? Ou porque ele não tá enxergando o crescimento Exato. no local que ele tá. É isso? Entendeu? exatamente isso. Olha, peraí. Por causa de R$100 hoje, quanto você realmente pode ganhar? Qual que é a proposta que a gente fez para você que você não está enxergando que você vai chegar lá? Pô, nossos colaboradores hoje na loja não ganham como um comércio comum. Nenhum de nossos colaboradores ganham como um colaborador do comércio hoje. Eles são valorizados lá dentro. Uma valorização que hoje, Não é só dinheiro. hoje você consegue agregar valor ao funcionário, a um funcionário que no começo ele não estava sendo tão valorizado financeiramente porque estava todo mundo crescendo junto. Ele acreditou no propósito e depois veio a vestiu a recompensa. camisa, né? Porque hoje a gente sabe que as empresas, elas não têm... A maioria das empresas, elas não têm dinheiro para dar, assim... Às vezes a empresa, ela fecha no vermelho. A gestão. Tudo vai depender da gestão da... Muitas vezes a pessoa também que hoje em dia coloca na ponta do lápis não só o financeiro, quando fala em comprometimento. Quando você tem um local de trabalho que você é respeitado como pessoa, como ser humano, você pode ter a oferta de 100, 200 conto, e se ela enxerga crescimento, ela é respeitada dentro da empresa, jamais ela vai sair. O que eu deixo claro na parte de serviço, algumas vezes eu falo para ele, algumas vezes nem sempre eu passo tudo, porque a nossa vida é meio corrido. Eu deixo claro para os funcionários que a empresa, e eles enxergam que a empresa está em crescimento. Então eu deixo em aberto que eu preciso de líderes. Quem vai ter as oportunidades são eles que estão tendo um aprendizado para liderar. Eu tenho alguns nichos no mercado que a gente vai começar a surgir com novos serviços. Então vou precisar de novos líderes. Esses líderes vão ganhar mais devido à responsabilidade. Então, às vezes quando eles têm uma oferta de fora, então eles já têm fixado na cabeça que ali ele vai ter futuro se ele trabalhar corretamente, se ele tiver comprometimento, porque uma das coisas que eu sou chato, que eu aprendi com meu pai, é da parte de trabalhar em empresas, é comprometimento, até demais, né? Com pontualidade. Mas com pontualidade. Faz diferença, né? Eu sou chato se chegar 1 minuto atrasado, 2 minutos atrasado. Porque pra mim é uma falta de respeito com quem acordou e se comprometeu em chegar lá no horário correto. Sim. Entendeu? Então isso daí eu ensino para todos os funcionários. Primeiramente, é você chegar na hora. Porque é uma falta de respeito com o resto da equipe que acordou cedo para estar lá no horário correto. Entendeu? Então isso daí eu sou chato com eles. Imagina com o cliente, então. Nossa. Então eu procuro ter o serviço com qualidade, a gente chegar, porque quando o cliente fala para você, que hora que você vai chegar na minha obra? Nós vamos chegar em tal horário. Eu falo para você que alguma vez você ouviu alguma, porque reflete. Serviço, nego, muitas vezes se espelha com a loja. Alguma vez você viu alguma reclamação de algum cliente falando assim, o Robinho atrasou? De forma alguma. Entendeu? Tem o cliente que fala, pô, mas só tal dia você vai fazer o serviço? Mas tem programação. Sim, Quer ver? programação. Depois eu vou mandar Isso aí pro é a pessoal demanda.
do marketing, que uma coisa que eu não mostrei para você, que é coisa assim que a gente arrepia, que um cliente me mandou, é um feedback de cliente que eu recebi, eu tava de folga no sábado, eu tinha ido pro rancho, e um cliente me mandou, ele me mandou um bom dia, perguntou tudo bem, né? Era 12:00 e pouco. Eu já tava tomando uma cerveja e tal, falei, nossa, uma hora dessa, né? Quem vê que vai me pedir alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa. A gente tinha acabado a obra dele na quinta-feira, eu tinha dado folga pro meu pessoal na sexta, que era feriado na quinta, né? Eu falei assim, eu falei, tudo bem e tal. Ele falou assim, ó, passando para parabenizar a equipe, a limpeza ficou ótima. Eu falo, graças a Deus, muito obrigado, né? Tal. Você num sábado, você tá na parte de ficou até mais descanso. gelada, né? Nossa, entendeu? É gratificante, sabe? Então dificilmente a gente vai abordar na loja alguém reclamando de alguma coisa. Mas a pontualidade e a qualidade é coisa essencial para o cliente. A gente pode falar sobre isso. A maioria dos prestadores de serviço não fazem isso. Porque eu ouço reclamação na hora que a gente vai fazer um pós-obra, é do pintor, é do azulejista, do planejado, do cara do vidro, da esquadrilha que não foi pontual e eles têm contrato para fazer. Muitas vezes nem contrato eu faço e é o que eu prezo. Então isso é uma coisa que reflete lá dos funcionários e eu cobro deles. Assim, vocês têm que chegar, é 7:30, é 7:30. 7:30 não é 7:31, não é 7:40, não é 7:35. É claro que às vezes acontece alguma coisa no percurso, a gente tenta entender. Mas isso é passado para a equipe, para todo mundo entender também. Não é eu que sou o proprietário. Eu não falo dono porque hoje em dia não se cabe mais a palavra dono, patrão, esse tipo de coisa, né? A gente é um integrante da equipe. E o que eu ensino a fazer, como eu sou solteiro, a empresa, se um dia o Robinho não tiver, a empresa não pode parar e ninguém vai perder um emprego pelo fato do Robinho não estar. Então hoje eu tenho alguém que eu ensinei no comercial, tem alguém que eu ensinei no financeiro, tem pessoas que cuidam a encarregada que cuida de uma parte, que é a parte de faxina, tem um supervisor que é a parte geral que cuida da parte de pós-obra, então a empresa não pode parar se um dia o Robinho não estiver, entendeu? É isso. E a única coisa que eu tenho que fazer é saber colocar as pessoas no local correto e motivar eles para a gente crescer cada vez mais. E quando a gente vai fazer a captação, né, a gente vê esse comprometimento, porque a gente vai tentar o lugar fazendo ali a limpeza. Passa 3 horas, pode vir que já terminou de fazer a limpeza do piso, alguma coisa. Então a gente vê muito isso e conversando com um dos seus funcionários lá, acho que é o Edson, acho que ele chama. O Edson é o supervisor. É o supervisor, né? E uma das coisas do Edson que pouca gente sabe, que às vezes vocês vão lá, o Edson foi encarregado meu na Embraer. Na Embraer? Olha só. Quando surgiu o crescimento da empresa, foi indo para um porte grande, alto, né, que a gente começou a pegar muitas coisas, eu ouvia a necessidade de ter alguém junto ali. Ele foi a primeira pessoa que me veio na mente, eu fiz uma proposta e ele veio trabalhar com nós, entendeu? Nossa, isso é bacana. Porque eu sabia o quão respeitoso ele era quando eu era subordinado a ele, entendeu? E eu sabia que ele ia tratar o restante dos meus colaboradores do mesmo jeito que eu era tratado quando ele era meu supervisor. E a gente vê isso nele, porque eu conversei bastante com ele lá, a gente foi numa casa fazer a captação, ele falou, não, eu vou deixar minha equipe aqui segunda-feira, mas eu já estou em outro lugar fazendo limpeza e tem outra equipe já em outro lugar. E ele é o cara que ensina, põe a mão na massa e dá exemplo pro restante. Isso é bom. O Canalha. E muita gente me liga, falou assim, exemplo. Eu quero que você faça o pós-obra, mas me manda o cabeludinho lá, entendeu? Me manda o cabeludinho, mas ele, uma das particularidades, ele foi superior a eu lá na Embraer e depois hoje ele é supervisor dos colaboradores nossos, entendeu? É bacana, porque a gente sabe disso daí. Legal. E nisso a gente vê que o networking é essencial, né? Você lembrou do cara lá da Embraer quando surgiu oportunidades por saber, não, esse cara ele vai resolver o meu problema. Cara, network te leva para outro nível, para outro lugar. Exatamente né? isso. O Rafa aí, você acaba comentando, quanto de network o Rafa não tem? Nossa! Né? Então, assim, pra gente fazer uma ponte para onde precisar, é muito rápido. Sim. Para quem tem essa facilidade, né? Eu sempre gostei de conectar pessoas. Você precisa disso, eu sei quem tem o que você precisa. Eu sempre, a vida toda. Eu posso não resolver o teu problema, mas eu sei quem resolve. Exatamente. A coisa mais gratificante que eu tenho é quando um amigo me liga,
você tem quem tem isso aqui? Ou você pode me indicar alguma coisa assim? E você tem ali para... Cara, porque a gente gosta dessa conexão, a gente gosta da informação, às vezes não é nem por gostar, tá no sangue. E uma das particularidades da loja quando a gente surgiu, que a gente montou, e o diferencial dos concorrentes é o que? A gente fazer a venda técnica, né? Porque praticamente 90% dos produtos da loja, hoje, eu uso no pós-obra. Ou eu fiz os testes para a gente indicar quando alguém chega lá com uma dificuldade, a gente fala assim, você vai usar o produto tal, vai diluir tal, você vai usar com ferramenta tal, entendeu? Então, e todos os nossos colaboradores que estão na loja, se vocês forem lá, você vai ver que elas falam com propriedade. Falam assim, já foi testado, já foi usado, entendeu? E fora os montes de treinamento que eles têm também, porque hoje no mercado existem muitos fabricantes de produto de limpeza, né? Mas os que a gente tem na loja foram todos testados. Todos testados e comprovados que tem eficiência. É funcional. Entendeu? Então esse é o grande diferencial da loja da Casa Clean, hoje o Atacarejo da Limpeza. E eu acho que a gente vai ter que chamar eles para vir mais outras vezes, Nossa, porque acho que tem tanta história guardada aí. Vamos fazer uma série? Não, tem que ser uma série, vários episódios aí. Mas pessoal, a gente já está indo pro final e queria saber de vocês, assim, se faltou alguma coisa para falar que vocês gostariam de transmitir, porque eu sei que além de nós que tá querendo muito conhecimento também, sempre olhando todos os empreendedores que têm mais experiência aí, tem muitos que vão assistir isso e querem adquirir mais, então... Falar sobre empreendedorismo, a coisa se alonga mesmo, né? Principalmente por quem passou por muitas fases da vida, muitos empreendimentos aí. É gostoso falar, é gostoso passar essa informação. Então, falar que faltou alguma coisa, sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Né? Sempre vai faltar. Mas eu acho que a gente entregou um pouco do que a gente vivenciou. A nossa bagagem. A nossa bagagem, o que a gente realmente preza, né? Um pouquinho da loja, um pouquinho do serviço. Né? E eu acredito que a gente passou. Acho que muito do nosso pessoal, que tem muita gente que não conhece, né? Exatamente. E a gente hoje entregou assim para vocês um pouco da bagagem, um pouco do conhecimento. E para quem quer empreender, por tudo que eu passei, é o que? Acreditar em si mesmo. Isso daí é o principal, o ponto-chave. Porque quando você acredita, você faz acontecer. E um outro detalhe bastante importante, eu acho que a gente comentou antes de entrar, e eu sigo muito isso, tá? Eu sigo muito de verdade. Eu prefiro o feito imperfeito do que o perfeito não feito. Então, a pessoa que quer empreender é realmente acreditar em si, acreditar no projeto que ela pensou e, cara, se joga. Iniciar com as ferramentas que tem na mão, né? Não esperar a perfeição. Faça o melhor com o que você tem. E se precisar errar... Vai errar, cara. A gente coloca muito empecilho, né? Eu só vou, mas eu preciso disso. Aí consegue isso. Mas agora eu preciso daquilo. E nunca inicia. Eu vou começar quando estiver perfeito. Eu vou te falar uma coisa, uma outra sugestão assim, mas muito importante. Muito importante para quem vai começar e realmente decidiu pôr a cara. Nunca, em hipótese nenhuma, ter medo de perguntar. Isso é uma coisa que a gente trata muito com os colaboradores lá, porque embora eles tenham treinamento para tudo que tem dentro da loja ali, tenham conhecimento, sempre há dúvida. Então, não faça se tiver dúvida. Pergunte. É isso que a mesma dá coisa liberdade, para empreender. Cara, tem dúvida daquilo que você mesmo pensou, que você imaginou em pôr em prática? Pergunta. Só não deixa de fazer. Rafa, qual que é a parte mais difícil de liderar e empreender? De liderar? E empreender. Cara, para mim liderar é uma situação bastante difícil, tá? Eu não tenho o poder do não, né? Mas eu gosto muito da situação de cuidar das pessoas, né? Eu até falei para o Robinho esses tempos atrás, falei, cara, eu aprendo todo dia com ele e como com outras pessoas, como realmente liderar, qual é o segredo, como que é liderar, cuidar de pessoas, né? Então, todo dia eu aprendo. Se for para eu falar hoje como é liderar, para mim, eu acho que eu ainda estou em aprendizado. Eu ainda estou numa fase aí de evolução, exatamente. Agora, empreender, cara, dizem que não é para todos, mas eu não acredito nisso. Não sei se é porque eu vivencio... Exatamente. Se você acredita,
O segredo é não desistir. Não desistir. Tem uns que têm facilidade, tem outros que não têm, mas jamais Empecilho alguém vai sempre deixar vai de ter. fazer. Quando você tem determinação e coragem, você não vai deixar de fazer. É que lidar com o ser humano é um dom. e é algo complicado. Porque cada um é de uma forma e cada um tem uma particularidade e você tem que saber lidar e tentar entender e visualizar onde que vai ser, que ela vai dar o melhor do que ela tem para te oferecer em cima do que o seu cliente precisa. Entendeu? Mas é muito de você ter uma aproximação e começar a ter uma boa observação. Entendeu? Então tem gente que tem facilidade, tem gente que não tem, mas jamais você vai deixar de fazer. Entendeu? Mas são facilidades, mas coisa que não é nada complicado de aprender. Você vê os problemas e quer trazer essa solução. Né? Só que é que nem eu falei, assim, a gente tem nossas particularidades e hoje a gente, com cada um com o seu ponto forte, ele no comercial, no jeito dele de tratar o cliente e fazer compras de negociação, fica com ele. A parte pessoal fica mais comigo. Mas não é algo que eu busquei. É algo que, que nem eu falei assim, toda a minha vida, desde os 18 anos, foi aparecendo. Surgindo a oportunidade de ser líder, depois de ser encarregado, de ser supervisor, de ser gerente, e hoje eu empreender e ser proprietário do meu negócio, entendeu? Mas eu procuro passar para os funcionários que, tipo assim, eu sou uma ferramenta que faz funcionar também. Eles têm que entregar o melhor deles, que é com qualidade e pontualidade, para a gente ter um preço competitivo e justo, e toda empresa precisa de lucro. E eu ir negociar com os clientes para a gente ter um prazo e qualidade com um preço mais competitivo do que o nosso concorrente. Entendeu? Então uma junção, uma engrenagem que funciona. E é a mesma coisa dele na parte dele de compra e negociação, por isso que ele já compra e vende, porque ele sabe o quanto paga e o quanto pode vender, né? Como pode vender, para a gente ser competitivo com os nossos concorrentes, que é da parte da loja também. E uma última pergunta agora, eu acho que os nossos espectadores que estão em casa têm essa dúvida. A galera que quer começar a empreender, mas ainda não começou, eu também tenho um pouco essa dúvida, porque eu sou pequenininho, tô começando. Depois que a gente cresce e depois que a gente adquire experiência, fica mais fácil? Ou o tombo é maior e a dificuldade é a mesma? Cara, tombo não, né? Você nem pode pensar nisso. Nem pode pensar nisso. Empreender nunca vai ser fácil. Nunca vai ser. Você está em constante evolução. Você vai deixar de empreender se você deixar de buscar informação. Então sempre vai ser difícil. Pode ser leve, mas não fácil. Qual que é o próximo passo da Casa Clean? Nós temos alguns projetos. Temos algumas ideias aí que a curto prazo a gente vai estar fazendo o lançamento no mercado. A gente vai lançar e vai balançar as redes sociais. Se Deus quiser, né? Vai estar com vocês aí e vocês vão fazer parte disso. A gente está em grande expansão na parte de marketing digital, esse negócio de marketplace, de venda de muitas coisas, né? Então a gente quer chegar muito mais longe do que a gente está hoje. É claro que eu, pelo menos particularmente, eu não sei o Rafa, mas o que a gente conquistou, o que eu conquistei até hoje, é mais do que um dia eu sonhei. Mais do que um dia eu sonhei. Por isso que eu falo assim, eu sim me sinto grato e abençoado por Deus, que hoje o que eu tenho, o que eu conquistei, é mais do que um dia eu sonhei. E não pode parar, né? Tem que crescer, constante evolução. Constante evolução. Só que a gente não pode pensar dentro da caixinha, dentro só da nossa cidade. Eu acho que a gente tem obstáculos e hoje não é nem obstáculo, né? Hoje, na era digital, aí a gente consegue chegar em muitos locais, tanto que inimagináveis. Tanto que em produto a gente participa de licitações que a gente entrega no litoral, em Paraná, Rio de Janeiro. A gente já foi longe entregando carga fechada aí. É claro que algumas vezes dá alguma cabeçada, mas tudo é de aprendizado. Né? Mas a gente não deixa de atender o cliente. Não, de forma alguma. Aquela, resolver o problema sempre vai ser o segredo. Sempre vai ser o segredo. O que coisas dos bastidores o cliente não vê, os colaboradores não veem, só nós que é do financeiro e da parte de negociação sabe o que aconteceu, mas o nome Casa Clean a gente não deixa a peteca cair e não perde força e qualidade.
Entendeu? Isso a gente tem o mesmo pensamento e Sempre. vai levando em frente. Não, você imagina se a gente não pensar assim, se o nome Casa Clean, Atacarejo da Limpeza, nasceu do serviço. Sim. Se a loja falhar, o serviço está falhando. Se o serviço falhar, a loja vai falhar. Então, cara, esse nome na tela aí hoje, essa é a nossa prioridade. Esse nome ele tem que estar no topo sempre. Sempre. Para nós é sempre. Então, Sempre. Rafa, Robinho, acho que a gente conseguiu adquirir muito conhecimento. Com certeza vai vir uma segunda vez aí para contar mais experiências. O tempo Mas foi mais do que a gente pensou. Foi Né? mais aqui. E eu sei que se ficasse aqui era 3 horas. Mas para mim eu posso falar que eu adquiri muito conhecimento. É sempre bom a gente conhecer um pouco mais. Até eu falo, vocês não é só cliente, é parceiro, é amigo, mas a gente conhece um pouco mais de cada um, até o pensamento. Isso ajuda a gente também a conseguir entregar cada vez melhor para vocês. E é uma honra ter vocês aqui como primeiro episódio. Posso dizer, padrinhos do nosso podcast, do nosso programa. Então, com certeza vocês vão voltar. Então, é uma honra realmente ter vocês aqui. Que primeiro episódio, hein? Primeiro episódio. Que primeiro episódio. Foi excelente, a gente conseguiu aprender muito e realmente entrar um pouquinho na vida pessoal de vocês e mostrar que por trás do empreendedor tem um ser humano e tem muita coisa por trás e toda a trajetória ela é muito importante, né? Vocês falaram algumas vezes que não se arrependeriam de nada, porque foi o que trouxe vocês hoje aqui e é uma honra pra gente. Sim, com certeza. Tá realmente iniciando e trazendo vocês para o nosso primeiro episódio. Vocês, nossa, agregaram demais e acho que foi muito proveitoso. Queria agradecer mais uma vez a Lanchonete Família Silva, que está patrocinando esse episódio. Muito obrigado. E a Casa Clean, né? Se você não Demais. sabe onde comprar produtos de limpeza, agora você sabe. E também se tem um pós-obra, precisa limpar alguma coisa na sua casa, piscina, o que for aqui, ó. Então eles aqui Pensou são os melhores. Pensou em limpeza e pensou em Casa Clean. Essa é a Casa Clean. Eu posso então. dizer que vai ser um prazer atender os clientes e é um grande prazer para a gente também ter participado desse primeiro episódio. Foi de supetão, né? Nós não programamos nada aí. Espero que a gente tenha entregado um pouco de conteúdo, um pouco de conhecimento aí da nossa trajetória, da nossa história. E com certeza, se tiver a próxima oportunidade, vamos elaborar isso aí, vamos buscar isso aí, vamos entregar muito mais. Alguns Com certeza. imprevistos também, mas o importante é que saiu. É que sai. Imprevisto acontece, cara. Acontece. E se você precisa de uma estratégia para rede social, com quem que você fala, Lucas? É Fixe. Fixe Marketing é melhor aí. Matão a região e Brasil inteiro, o mundo inteiro aí. Isso Você aí. pode contratar. A gente atende o mundo inteiro e com certeza vai atender você. E da minha parte é uma honra ter participado, ser convidado pela primeira, né? E muito grato assim da oportunidade da gente passar um pouco da nossa essência, do nosso pensamento, de todas as dificuldades que a gente passou, da nossa trajetória aí para chegar onde que a gente chegou hoje, porque muita gente acha que é fácil, né? Rápido, mas 8 anos aí de batalha, de dureza, dia, noite, das dificuldades, pouca gente sabe, né? 8 anos diretamente, mas é uma vida inteira, né? De história e... Com certeza. Aprendizado para chegar, né? Mas assim, é muito grato mesmo e desejar sucesso para vocês, que dessa primeira que surjam muitas aí, muito aprendizado para vocês também. Que é FixeCast, voe. Voe. A gente vai voar. Vamos voar. Mirando as estrelas, né? Vamos mirar as estrelas, Muito obrigado a você que acompanha a gente até aqui. Até o próximo Isso aí. episódio. Não, calma. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. É isso aí. Fixe Oficial no Instagram e Fixe TV no YouTube. Se inscreve lá. O tal do marqueteiro, né? Ah, não pode faltar. Então também não esquece. Casa Clean, o Atacarejo da Limpeza. E tem Casa Clean Serviços, hein? Isso aí. Não esquece. Num contexto geral, a maior tem nome. Casa Clean. As maiores, né? Fixe em Casa Manda o Clean. seu pedidinho. Boa. Como que é? Mano, seu Manda o pedidinho. Muito bom, gente. Muito obrigado. Então é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo Até o próximo episódio.